Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Toda semana trazendo um assunto novo do seu interesse, de toda a sua família. Eu sou a Heloísa Amorim, vocês já me conhecem. E o assunto dessa semana que a gente escolheu aqui foi para falar sobre envelhecimento saudável, medidas, medicina interna, medicina paliativa. E é claro, para estar falando comigo sobre esse assunto pela primeira vez aqui com a gente, Dr. Daniel Rolo, ele que é médico geriatra, vai falar um pouquinho da sua história e a gente vai desmistificar, orientar, falar sobre tudo isso aqui. Doutor Daniel, é um prazer estar aqui com o senhor pela primeira vez. Prazer estar aqui pela primeira vez, prazer estar com vocês também. Bem, meu nome é Daniel, sou médico geriatra, morando aqui em João Pessoa desde 2016. Vocês podem perceber pelo sotaque que eu não sou paraibano, eu sou paraense, mas já me considero paraibano, porque eu tenho 2 filhos que nasceram aqui já. Então, prazer enorme morar aqui. E realmente falar sobre envelhecimento aqui com vocês é uma grande honra, porque é um processo da nossa sociedade que tende a se intensificar nos próximos anos e é importante que todos nós saibamos como lidar com esse processo. É inevitável, é inexorável e a gente precisa aprender isso para viver bem em sociedade. Doutor Daniel, eu vou fazer aquelas perguntas que todo mundo lá em casa assistindo gostaria de saber, viu? Aqueles pacientes bem curiosos aqui, que na verdade é a minha dúvida, acredito que é a dúvida da maioria das pessoas. Mas antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever nas nossas plataformas digitais. No YouTube, a gente tá como Dr. Play Saúde, no Instagram, @Dr. Play, e o nosso site de notícias atualizado diariamente, notícias sobre saúde, drplay.com.br. Então, deixa eu fazer um pedido para vocês, curte, comente, compartilhe também esse podcast, que vai ser de grande valia, eu tenho certeza. E antes da gente, de fato, começar, eu queria aqui fazer um breve resumo, até porque o perfil dele tem muita coisa, e aí eu vou destacar um pouco da biografia do Dr. Daniel. Então, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal lá do Pará. Tem residência clínica médica, né, pela Santa Casa de São Paulo, residência clínica médica pelo Hospital das Clínicas também, de Medicina na USP. Tem residência em geriatria pelo Hospital das Clínicas também da USP, pós-graduado também em cuidados paliativos pelo Sírio-Libanês, especialista em geriatria pela SBGG. Tem título de área de atuação em cuidados paliativos. Gente, é bem extenso. Ó. Médico paliativista do Centro Paraibano também de Oncologia, do grupo Oncoclínicas. Médico assistente com atuação em medicina interna, geriatria e medicina paliativa em clínica privada, né, onde ele atende também junto com a sua esposa, que é hematologista. Fiz um breve resumo aqui, mas pela primeira vez a gente sempre, né, dá a honra da casa de se apresentar. O senhor começou falando que é do Pará, mas fale um pouco aí dessa sua história, Pará, Paraíba, e esse casamento com a medicina, com a geriatria, medicina interna, medicina paliativa. Poxa, história longa, o currículo tá aí. Mas assim, eu me formo pela Federal do Pará, nascido e criado em Belém, me formo em 2010, e aí vou a São Paulo fazer residência. Primeira residência que eu fiz não foi de clínica médica, foi de pediatria. Olha. E aí eu percebi que pediatria não era para mim, eu acabo trocando para clínica médica. Faço 3 anos de residência de clínica médica, porque na época tinha um ano opcional que a gente podia fazer no HC. Depois, na residência de clínica médica, no 3º ano, eu percebo que eu não sabia cuidar de idoso. Aquela coisa assim do R2, R3, de estar com todas as diretrizes, todos os guidelines na cabeça, é sensacional. Eu chegava pro meu paciente idoso, o paciente idoso saía com uma prescrição perfeita, e aí saía de lá com 12 medicamentos diferentes na prescrição, ele voltava na consulta e não tinha feito nenhum. Então, aquela coisa que a gente, quando aprende as doenças, a tratar as doenças e não necessariamente os doentes, a gente começa a realizar um cuidado que é subótimo. É um cuidado que, para o guideline tá perfeito, a prescrição tá perfeita, mas para aquela pessoa que vai receber o tratamento, quem aqui consegue tomar 12 medicamentos no dia?
E esse é o padrão de um paciente idoso com multimorbidades simples. Se a gente pegar hipertensão, diabetes, osteoporose, osteoartrite, essa senhora idosa que procura a gente já sai da consulta com medicamentos para perder de vista. Um comprimidinho para cada doença Para dessa. cada doença, um para acordar, um para dormir, um para, enfim, para não sentir dor. E aí, em várias tomadas diárias, muitos deles, né? Então, nesse sentido, quando eu estava na R3 de clínica, eu percebi que, poxa, o idoso tem que ser uma coisa especial, não dá para ser esse tratamento. E eu percebi que eu não sabia lidar. Então, procurei na residência de geriatria essa resposta. E aí foi onde eu me encontrei como profissional, na geriatria e nos cuidados paliativos. E aí de lá, acabei conhecendo Carol, minha esposa, e ela é paraibana, aí por isso que a gente veio para cá. A gente se casa em 2015, ainda em São Paulo, mas em 2016, terminando a residência, a gente volta, vem para João Pessoa, ela volta, eu venho, e estamos aqui desde 2016. Prazer enorme estar Olha aqui. aí, atendendo os paraibanos, né? Exatamente. Doutor, e para quem está nos assistindo, acho que é bom a gente explicar até melhor o que é, de fato, né, o médico geriatra. Qual é o principal objetivo dele, os principais cuidados do médico geriatra? Perfeito, uma pergunta importantíssima. O geriatra, ele é o médico que atende e que se especializa na atenção ao envelhecimento. Eu tenho o geriatra e o gerontólogo. São duas situações diferentes. O geriatra é médico, o gerontólogo ele pode ser de qualquer profissão da área civil. Eu posso ter um engenheiro gerontólogo, eu posso ter um advogado gerontólogo, eu posso ter um enfermeiro gerontólogo, um fisioterapeuta gerontólogo e assim por diante. É um profissional que vai estar atento às questões de envelhecimento, mas não necessariamente às questões médicas relacionadas ao envelhecimento. O geriatra, ele é um profissional que ele está preparado para lidar com as síndromes geriátricas que acontecem na pessoa idosa. Então, a pessoa idosa, e a gente considera idoso no Brasil pessoas acima de 60 anos, essa pessoa ela começa a necessitar de cuidados específicos, de atenções específicas, assim como o paciente pediátrico precisa de uma atenção específica do pediatra, a gente percebe que os pacientes acima de 60, 65 anos, ele necessita de uma atenção específica porque existe uma mudança na fisiologia desse indivíduo. E os medicamentos atuam de uma maneira diferente, as doenças elas se manifestam de uma maneira diferente, a necessidade de prevenção ela é diferente, a necessidade de rastreio com exames, imagem, é diferente, porque as evidências são diferentes. Então, a gente precisa atuar nessa área, nesse momento da vida das pessoas. E esse paciente idoso, ele tende a evoluir com as síndromes geriátricas. Por exemplo, as síndromes cognitivas, transtornos demenciais, que são vários. Alzheimer é apenas um dos múltiplos transtornos. E para quem é um pouco mais antigo, essa denominação de Alzheimer é uma coisa muito nova para a gente, para a sociedade como um todo. Eu falo como sociedade, porque antigamente as pessoas falavam, tá esclerosado, esclerosou. Ninguém dava diagnóstico. A questão desse diagnóstico é uma coisa muito recente e não é uma coisa normal. O idoso não é normal perder memória necessariamente. Pode ser comum em um extrato da sociedade, terceira idade, mas não é uma coisa que deve ser considerada normal. A gente precisa compreender o que acontece, fazer um diagnóstico adequado e tratamento adequado. Não normalizar, a gente não pode normalizar. O médico geriatra, ele não anula essa medicina também de outros profissionais. Ele trabalha também de maneira multiprofissional, com outros profissionais envolvidos, cuidando daquele paciente idoso. Eu acredito que o geriatra, ele... E aí eu posso fazer essa expansão para o clínico que atende pacientes complexos, com multimorbidades, que necessita fazer uma abordagem multicomponente, que a gente chama. Então, o geriatra ele funciona muito, o geriatra no sentido da atenção mais primária, como um grande maestro dessa orquestra. Então, é o profissional que vai trabalhar no sentido de organizar. Olha, nesse momento você precisa de uma avaliação do seu cirurgião, mas papai tem 90 anos e tem um câncer de próstata. Sim, mas eu tenho uma avaliação geriátrica muito bem feita, aonde a gente consegue perceber que o risco dele evoluir com efeitos colaterais é menor
e que ele se beneficia do tratamento. Isso é muito comum. Também ao contrário, passei uma pessoa que tem 60 e poucos anos, mas já tem uma fragilidade importante, que, por exemplo, não se beneficiaria de uma quimioterapia mais, vamos dizer assim, mais agressiva. E a gente pode falar com o oncologista, por exemplo, de, olha, existe essa evidência, acredito que nesse momento a dose do quimioterápico a gente precisa reduzir por conta disso, desses fatores. E isso ajuda o paciente, a família, a ter um melhor desfecho, a ter um tratamento direcionado para essa pessoa, por exemplo. Então, a gente nunca faz um tratamento baseado na idade apenas, a gente faz uma avaliação que é funcional, uma avaliação que a gente procura prever se esse paciente se beneficia ou não daquele tratamento. Ele pode ter 90 anos e se beneficiar, e isso acontece, ele pode ter 60 anos e já apresentar situações onde a gente precisa de escalonar a terapia. Então, não é uma questão de idade, é uma questão de funcionalidade. Até aproveitando esse seu gancho muito bem colocado, a gente vê que, assim, na verdade, ninguém quer envelhecer. É muito difícil alguém aceitar, né, entrar aí na terceira idade. Tem muitas resistências. As mulheres, por exemplo, tem muita mulher que não assume o branco e pinta o cabelo e produtos estéticos e plásticas. Às vezes tem a questão, o corpo não envelhece, mas a mente envelheceu. É tudo muito complexo quando a gente parte para essa questão do envelhecimento. Tem muitos estigmas e muito preconceito ainda, porque aqui a gente sempre preza muito mais pela prevenção, né? Sempre que a gente traz os profissionais aqui, a gente fala muito de prevenção, para tentar evitar as doenças. Inclusive, às vezes tem até uma fórmula mágica que quase todos passam, dieta, atividade física. Então, assim, sempre a gente puxa por esse caminho, mas esses estigmas, né, de procurar um médico geriatra, quando procurar? Só depois que eu fizer lá os 60 anos, chegar nos 61, ou eu posso procurar com 40 para começar a me preparar? Quando? Existe uma recomendação ideal? Importantíssima. Você colocou vários pontos aqui que acho que Vários pontos. vale a pena serem conversados. Assim, é interessante. Ninguém quer envelhecer, mas ninguém quer morrer cedo. A pergunta é, quem quer envelhecer? Né? Aí ninguém levanta a mão, mas quem quer morrer cedo? Porque para não envelhecer, basta morrer cedo. É contraditório. Não é verdade? Então, o envelhecimento, ele passa por características próprias dessa fase da vida. Isso é inevitável. E a saída para não envelhecer acaba que é essa, é morrer cedo. E quem aqui quer isso, né? Quando a gente fala de um tratamento anti-aging, é possível um tratamento anti-aging? É uma questão apenas estética, apenas para mostrar para os outros? Isso é uma questão filosófica extremamente complexa. O ser humano é o único animal que é capaz de vislumbrar essa questão de terminalidade. Então, a gente precisa o tempo todo estar a par disso, e isso é importante para a gente, porque a gente só é sociedade como é hoje porque a gente é capaz disso. Pensando no sentido filosófico, sociológico da sua pergunta. Então, a forma como a gente vai envelhecer é muito importante. A gente não pode parar para pensar no envelhecimento apenas quando bateu o relógio e fez 60 anos. Porque o envelhecimento é um processo contínuo que se inicia no momento que você nasce. A partir dos 30 anos, todos nós começamos a perder um pouquinho de neurônio todo santo ano. Nossa. É um processo que é crônico. Perder tudo, né? Colágeno e vai. Músculo. Né? Densidade mineral óssea. A partir dos 30, doutor. É. Então a gente já começa a decair ali. É um processo contínuo. E aí aquela questão. A gente percebe que existe uma população que tem risco de osteoporose, por exemplo, e a gente consegue ganhar densidade mineral óssea até o começo da idade adulta. Depois disso, a gente não ganha mais, né? A gente tem o objetivo de manter, a gente tem o objetivo de não perder, e depois começar a perder o mínimo possível. Mas a perda é inevitável. Então, quando a gente fala de prevenção de problemas de envelhecimento, a gente precisa pensar como essa criança ela é formada, o que é que ela come, como ela estuda, qual é o nível de escolaridade dessa criança, qual é o acesso a vacinas, acesso à saúde pública, acesso a saneamento básico. Isso faz parte do envelhecimento saudável.
A gente precisa pensar em segurança pública, a gente precisa pensar no controle de condições que são extremamente prevalentes hoje em dia: obesidade, hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo. Tudo isso interfere em como a gente vai envelhecer. Aquela coisa, né? Ah, toma uma taça de vinho por dia, faz bem pro coração. Do coração. Não faz. Essa evidência não existe. As pessoas... Aquela mentira que é repetida várias vezes torna verdade? Não, ela continua sendo mentira. Tá certo? Então não existe uma taxa de consumo saudável de álcool. Então, o processo de envelhecimento ele se inicia precocemente. Você procurar o geriatra só quando bate os 60 anos, pode ser que já tenha perdido, talvez, algum tempo aí nesse processo. Mas é uma questão que vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que procuram com 40 anos porque percebem, por exemplo, que já apresentam algumas questões, memória, aquela ansiedade, aquele medo do envelhecimento, que a gente conversa sobre tudo isso. Já é um paciente diabético, hipertenso, que está pensando em parar de fumar, que está pensando em reduzir o álcool, que está pensando em como melhorar a atividade física. Tem aquele paciente de 60 anos, né, que bate o relógio e procura, que também está certo, não tem problema, o importante é procurar. Não tem regra, Não né? tem uma regra. E tem aquele paciente que chega depois dos 80 anos também. O geriatra, ele vai atuar em síndromes geriátricas. Síndrome de quedas, síndrome de fragilidade, síndromes cognitivas múltiplas, incontinências urinárias, quadros confusionais e assim por diante. Polifarmácia, tudo isso. Ele é extremamente benéfico acima dos 80 anos. Mas aí é tentar, muitas vezes, trabalhar com algo que já aconteceu, que já está posto. E aí, como é que a gente vai poder contornar esse processo? Na prática, existe aquela liberdade, né, do paciente, por livre e espontânea vontade, procurar o médico geriatra. Ele tem essa consciência, ele está criando cada vez mais essa consciência, ou ainda é muito estigmatizado e ele é levado, por exemplo, por familiares, né, pessoas próximas que já começam a apresentar alguma dificuldade ali com ele e apresenta a ele o médico geriatra. Tem os dois tipos de pacientes. Mulheres, por exemplo, costumam procurar mais cedo. As mulheres, elas costumam estar mais atentas às questões de saúde. População masculina, não. A população masculina tende a retardar mais e muitas vezes eles chegam ao consultório trazidos por um filho e uma filha que percebe que precisa desse acompanhamento. O ideal seria que mais pessoas procurassem, mas isso é muito individual também. E aí é uma coisa interessante, porque a pessoa quando chega no consultório, chega assim, olha, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui, porque eu nunca vim no geriatra, não sei o que eu tenho que falar pro geriatra. Aí eu começo a falar, me faz sobre você. Ela mesmo já tem um preconceito ali, alguma coisa super comum. resistente um pouco. Super comum. Mas aí fala, me faz sobre você. Como é que é o seu dia? Você dorme bem? Você come bem? O que é que você come? Como você... qual é o seu consumo de líquido? O xixi tá normal? Tem uma perda? O intestino funcionando? E aí a gente começa a perceber que existem questões que já começam a surgir e são coisas do nosso dia a dia. Todo mundo tem alguma questão de, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma insônia, eu não durmo, eu tô com esses medicamentos aqui, eu tomo 12 medicamentos no dia porque eu passo com 5 médicos diferentes e eu só vivo em consulta, por exemplo. E aí a gente tenta organizar esse processo. E as pessoas costumam sair da consulta falando realmente, poxa, eu não sabia que era isso. É um processo de atendimento, de acompanhamento desses múltiplos componentes. E muitas vezes o meu trabalho é retirar medicamento. Nossa. Muitas vezes. A gente até estava falando aqui nos bastidores sobre várias coisas, mas teve uma que, diante até da fala, da explicação do quanto o médico geriátrico, ele é complexo, né? Complexo e completo também, porque vocês têm que saber tudo um pouco mais, né? É o médico do corpo, da alma, da cabeça, é muito complexo, né? Acho que é uma especialidade interessante e gostosa de trabalhar, porque eu não tenho um órgão, né? Cardiologista, extremamente complexo, é super importante para a sociedade. O nefrologista, o pneumologista, super importante. A gente tem condições que realmente fazem toda a diferença. Mas é um órgão, né? Então, assim, o trabalho do especialista é lidar com questões, patologias específicas daquela condição.
O geriatra, ele atua como médico generalista nesse processo de uma pessoa que não tem só uma insuficiência cardíaca, uma hipertensão. Ela tem hipertensão, ela tem diabetes, ela tem dislipidemia, ela fumou a vida inteira, parou tem 10 anos, mas evoluiu com enfisema, e aí tem dores articulares, que por isso usa anti-inflamatório, usou anti-inflamatório e por isso tem uma lesão renal, tem uma disfunção renal Você vai associada, puxando e aí a tá outra, né? tudo junto, tá Tudo tudo junto na mesma interligado. pessoa. Então, é extremamente complexo, a gente precisa trabalhar em equipe, o geriatra não pode trabalhar sozinho, quem trabalha em geriatria sozinho realmente tem muita dificuldade, a gente precisa ter pessoas que a gente confia, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, e assim vai, terapeutas ocupacionais, que a gente precisa para trabalhar e perceber e ver a melhora do paciente. Muitas vezes a nossa consulta ela dura 1 hora e 20, mais ou menos, e tem todo o resto do acompanhamento. E eu não estou na casa do paciente em todos os momentos, eu não estou com o paciente. Eu preciso de uma equipe que possa fazer esse acompanhamento, trabalhar em conjunto. E é até importante você falar sobre isso, porque o médico geriatra ele também não trabalha só no consultório, né? Muitos pacientes não conseguem ir, inclusive, até o consultório. Vocês vão até a casa do paciente, tem muito atendimento, por exemplo, hospitalar. Como é o dia a dia na prática desse médico? O tratamento do paciente precisa ser longitudinal. O consultório é muito tranquilo para o profissional de saúde. Eu vou lá, eu chego no meu consultório, eu inicio a agenda, eu saio do consultório e vou para minha casa. Né? É um ambiente estéreo, é meu. Mas tem coisas que a gente só vê na casa do paciente. Aquele tapete que está ali mal colocado, aquela sandália havaiana que ele está usando para sair, para andar até o banheiro, que vai fazer ele cair. O piso que pode não estar adequado, então o paciente que está caindo porque tem um cachorrinho que vai. Isso você não descobre A altura no da consultório. A cama. altura da cama, o banheiro está adaptado. Então tem coisas que a gente só vê no domicílio. E esse cuidado precisa ser longitudinal. A gente precisa entender essas relações familiares também, aquele filho ou filha que deixou tudo de lado para poder ser o cuidador, então é extremamente dependente desse cuidado. Aquela pessoa que é extremamente frágil socialmente, porque ela largou o trabalho, largou tudo, e como é que fica quando esse idoso eventualmente fizer a partida dele, como é que fica essa pessoa? Então, tem coisas que a gente só descobre no domicílio. E esse idoso, a gente ainda vive um sistema onde o principal local de atenção à situação aguda é no hospital. Então, o idoso faz pneumonia, o idoso faz infecção urinária, o idoso cai, fratura o fêmur, bate a cabeça, faz AVC, ele vai ao hospital, inevitavelmente. Se eu não estou no hospital para poder coordenar esse cuidado, inevitavelmente esse paciente idoso vai sofrer com a transferência de local. Ele tem idoso que fica confuso só por sair da sua casa e ir para casa do outro filho. Tem idoso que fica confuso porque chega no hospital, chega no pronto-socorro, que precisa ter uma atenção específica para o paciente geriátrico, que vai internar no apartamento muitas vezes sem janela, que vai internar no hospital e aí é necessário fazer a conciliação medicamentosa desses medicamentos que ele já toma, precisa disso, não precisa, precisa voltar, não precisa. Então, esse acompanhamento ele precisa ser longitudinal. Eu preciso acompanhar o idoso no hospital, no domicílio. Se ele puder vir no meu consultório, enquanto puder, tá tudo certo também, porque isso também é uma avaliação funcional. O paciente, quando chega no consultório, eu já estou prestando atenção nele. No momento que eu chamo ele, ele levanta da cadeira, ele chega no consultório, ele vai andando até o consultório, já estou vendo como é que tá. Se ele precisa de ajuda para subir, se ele não consegue se levantar sozinho, se ele precisa do braço para subir, se ele tem uma órtese de marcha para poder caminhar, tudo isso a gente já consegue acompanhar no consultório também. Doutor Daniel, e qual o papel, né, da família nisso tudo? Porque tem idoso que muitas vezes ele está numa casa de repouso, né? Às vezes a família tem condições de colocá-lo lá. Às vezes esse idoso está inserido no lar, onde está todo mundo ali, mas na verdade também ele está sozinho. Tem idosos que têm uma rede de apoio. E aí, qual é o papel da família nisso tudo? Que a gente até falou aqui nos bastidores também, às vezes um idoso totalmente independente, né? Consegue dirigir, consegue fazer seus hobbies, mas tem aquela outra questão, né, da síndrome do ninho vazio, as questões psicológicas, né, depressivo, enfim. É tudo muito complexo. Então, qual o papel da família
Assim, nesse processo de envelhecimento também. essa pergunta, nossa, ela é sensacional porque ela também vai para vários lugares. A família, ela é uma construção de uma vida inteira, tá? A gente é muito rápido em julgar, muitas vezes. Então, tem situações onde eu tô no hospital, por exemplo, tá o idoso ali e a família não aparece. E aí a gente fala, poxa, a família que abandonou o idoso, não sei o quê. E aí eu sempre pauso nesse momento a equipe. Pessoal, peraí, calma, vamos pensar aqui um pouco. Esse idoso já foi jovem. Esse idoso já foi jovem. Essa família já foi dependente desse idoso. E a gente não sabe o que aconteceu nessa relação. De repente, esse idoso pode ter maltratado, pode ter machucado, pode ter feito coisas que não tenham sido as ideais. Como pai, como mãe, como... Pode não ter sido uma relação fácil. E aí você construir um amor no final de vida, quando a pessoa está dependente, é muito difícil. Então a gente tem que ter muito cuidado de não construir na nossa cabeça a imagem do idoso. Ah, é porque idoso é bonitinho, não sei o que e tal. Depende. E quem chegou nessa fase da vida não gosta de ser visto dessa forma. Gosta de ser visto como uma pessoa que é funcional. Então esse é um ponto. Você tem que ter muito cuidado no julgamento da família. A construção, ela é uma construção de uma vida inteira. Como tudo que eu falei aqui é uma construção de uma vida inteira. Pessoas que desenvolveram relações, elas vão ter relações na fase final de vida. Pessoas que não desenvolveram essa relação, elas têm dificuldade de desenvolver essa relação no final de vida porque a gente não muda necessariamente porque envelheceu, tá? O papel da família, ele entra numa questão que é extremamente importante, ainda mais numa sociedade que a gente vive hoje, na transição demográfica e epidemiológica que a gente vem vivendo, ou seja, as famílias estão cada vez mais nucleares, menos filhos, os idosos estão vivendo mais, as pessoas estão morrendo por doenças crônicas e não necessariamente agudas. Então, o tempo de dependência desses idosos aí tende a ser maior, porque a doença crônica, né, Alzheimer, questões orgânicas como ICC, DPOC e tudo mais, tendem a progredir, cânceres, as pessoas tendem a sobreviver, cada vez mais cânceres hoje em dia, então tudo isso gera necessidade de cuidado, mas as famílias são cada vez mais nucleares, então aquelas famílias que tinham 8 pessoas para ajudar no cuidado, hoje eu tenho 3 filhos, 2 filhos, um filho que se vê sozinho para cuidar desse idoso. E esse filho trabalha, tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar da sua casa e tem que cuidar do idoso que não quer sair da casa dele porque ele quer ser independente. Então, é uma situação extremamente delicada, é uma relação que a gente vai ter que viver daqui para frente, vai ser cada vez mais presente, porque a porcentagem de população acima dos 60 a 65 anos está aumentando exponencialmente. Vamos até adentrar aí nessa seara também. A gente também estava falando aqui nos bastidores, e aí vou trazer essa situação para João Pessoa, né? Queria até que o senhor seja mais expositivo nessa questão das diferenças regionais que influenciam, econômicas, culturais. O senhor fez um recorte muito bem de João Pessoa, que as pessoas estão vivendo mais. A gente está numa cidade litorânea. A gente está vendo aqui a academia de idoso, cada vez mais lares, né, de repouso para esses idosos também crescendo na cidade, cada vez mais. Então, como é, né? É fato, né? O que a gente está vendo é realidade. Uma extrema realidade. As pessoas vêm a João Pessoa para envelhecer, as pessoas vêm a João Pessoa para aposentar. Então, é uma cidade que tem crescido muito nos últimos anos a partir desse mercado que se abre. É um mercado que se abre e que a gente deve reconhecer como sociedade que ele está aí, né? Então, é muito importante o cuidado com a qualidade desse cuidado, como ele vai ser prestado, como ele vai ser acompanhado daqui para frente. Mas o que a gente percebe é que a gente vinha falando um pouco mais cedo sobre a expectativa de vida, né? A expectativa de vida, ela está crescendo. No Brasil hoje, ela já está na média dos seus 75, 77 anos, aproximadamente, tá certo? E é claro que mulheres tendem a viver mais do que homens por inúmeras questões de estilo de vida, de condições de vida nesse período. Mas isso está diminuindo também, essa diferença. É um processo que tende a acontecer cada vez mais. Mulheres entrando no mercado de trabalho, fumando
consumindo álcool. Então é um processo que tende a igualar, mas não necessariamente vai igualar. E essa relação de sobrevida, de tempo de vida, ela também tem relação com determinantes sociais de saúde, aonde a pessoa nasce, aonde se a pessoa tem acesso à segurança, educação, saúde, se ela consegue trabalhar de uma maneira digna, porque a pessoa que trabalha 12 horas por dia, ela não tem tempo de se cuidar, ela não tem tempo de, numa escala 6:1, por exemplo, ela não tem tempo de cuidar da sua saúde. Ela não tem empoderamento para isso. O tempo que ela tem é para poder descansar, para poder voltar a trabalhar. Então, tudo isso gera diferenças de sobrevida, de expectativa de vida mesmo. Em São Paulo, eu tenho regiões onde eu tenho expectativas de vida europeias, suíças, 84, 82 anos, e eu tenho situações, e tenho regiões de São Paulo, por exemplo, onde a expectativa de vida beira os 60 anos. E isso aí, para certas minorias, é ainda mais impactante, né? É extremamente dedicado. Quando a gente for falar aqui, por exemplo, população LGBTQIA+, por exemplo, a expectativa de vida da população trans no Brasil gira em torno, é abaixo de 40 anos, por exemplo. Nossa. Então, determinantes sociais de saúde são extremamente importantes e a gente, como sociedade, tem que trabalhar isso pensando em longevidade, em expectativa de vida. Não adianta eu imaginar que eu vou cuidar do idoso se eu não estou cuidando dele quando jovem ainda, porque esse jovem vai envelhecer. E existem hábitos, doutor, que a gente pode, né, colocar nesse processo de envelhecimento para evitar cada vez mais essas doenças que são muito comuns na terceira idade? Uma coisa que me perguntam sempre é se eu tenho um comprimido mágico para prevenir demência. E a verdade é que eu não tenho, tá? Então, assim, o que a gente sabe, o que tem de evidência, um estudo super interessante saiu na Lancet, e eles renovam essa análise a cada um tanto de anos. E é que, como é que eu posso prevenir demência na população, fazendo a população jovem ir para a escola? Educação de qualidade. Pessoas de meia idade, entre 45 e 65 anos. Eu preciso tratar de maneira adequada hipertensão, diabetes, colesterol elevado. Essa pessoa precisa fazer atividade física, essa pessoa precisa parar de fumar. Após os 65 anos, o que eu posso fazer? Além de cuidar, né, do diabetes, hipertensão, tudo isso, socializar. Idoso que não socializa é idoso que adoece. Idoso que adoece porque realmente não é fácil. A gente não foi feito para ser isolado no mundo. Isso independe da socialização. Às vezes é igreja, é um grupo de viagem. Exatamente. Independe. Porque tem uma questão de propósito. Então, ter propósito na vida é extremamente importante. Idoso que não socializa é um idoso que muitas vezes pode faltar um propósito. Então, isso pode ser na igreja, isso pode ser no clube de leitura, isso pode ser no, enfim, esporte. E cada vez mais isso é evidente aqui na cidade, né? Então, tem academia de idosos, por exemplo, espaços de socialização na dança, na música, tudo isso é muito importante. Outra coisa muito importante, audição. A gente costuma negligenciar, as pessoas costumam não quero colocar aparelho, eu não quero, porque aquilo é feio, tem o estigma da pessoa que não ouve e tudo mais. Pessoal, a audição ela é extremamente importante para memória, por exemplo. Então, se eu não ouço, como é que eu vou lembrar daquilo que eu não ouvi? O meu mundo ele vai ficando cada vez mais restrito, cada vez mais isolado, eu vou me isolando no mundo, a socialização ficando cada vez mais difícil, porque quando eu saio, eu vou para um restaurante, e aí tá todo mundo falando no restaurante. Eu não consigo conversar com a pessoa na minha frente, porque todos os sons se multiplicam e se confundem. Então, eu preciso de uma boa atuação do otorrino, do fonoaudiólogo, para indicar um aparelho auditivo adequado, que faça sentido. Entendendo que o aparelho auditivo não vai ser que nem o que Deus criou, né? Vai ser uma adaptação, adaptação necessária para socialização e para vida que se mantém. O oftalmo também, né? Ia falar do oftalmo. Catarata, uma das principais causas de queda no idoso. Então, catarata não pode ser negligenciada. Glaucoma, eu vou perdendo. O glaucoma está relacionado a uma perda daquela visão de foco. O paciente com idoso ele pode ter uma alteração da retina, que é uma retinopatia relacionada à idade. Então, uma doença macular relacionada à idade. E isso é extremamente delicado porque vão ficando pontos onde a pessoa realmente ela não consegue
nem receber a informação luminosa. E aí ficam pontos onde a pessoa não vê realmente. E pode bater, pode cair nessa queda, uma fratura, nessa queda, um traumatismo craniano. E isso realmente ser um ponto crucial na expectativa de vida dessa pessoa. Porque ela cai, uma fratura de fêmur num paciente idoso dependente, ela é até mais grave do que um câncer de pulmão em 6 meses. A mortalidade de uma fratura de fêmur de um paciente dependente, ela beira os 50%. Ela é maior do que um paciente que tem câncer de pulmão. E a gente não considera isso em muitas situações. Doutor Daniel, e a solidão, que começa também a vir junto aí com a depressão? Acredito que é muito comum também o paciente chegar no seu consultório já com todos esses problemas para serem resolvidos ou, né, adotarem medidas paliativas, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, também se der tempo, porque na verdade eu já vou deixar o convite para o doutor Daniel vir aqui mais vezes, porque o assunto é muito complexo e não tem como finalizar hoje, né? A gente vai só abrindo várias abas, como Sim. computador, resumindo um pouco, mas é muita coisa para a gente falar. Mas voltando, a solidão com a depressão, isso também é preciso ser validado e colocado em cima da mesa, né? A solidão é um componente extremamente importante, né? Então, essas famílias, como eu falei, cada vez mais nucleares, a viuvez feminina, porque o homem morre mais cedo, tende a morrer mais cedo na família, e a mulher, ela tende a ficar sozinha nesse processo. Então, são situações extremamente delicadas, né? De rupturas de uma vida inteira. Por incrível que pareça, o idoso ele não tem necessariamente mais depressão do que o jovem. Tá certo? Por mais que a gente leve essa consideração, tem essa impressão, não é necessariamente maior o número de depressivos idosos do que de jovens. A grande questão é que a depressão no idoso ela tende a ser mais grave, porque ela tende a ser mal identificada. No contexto geral, geralmente o paciente depressivo ele não é diagnosticado. Se ele é diagnosticado, ele não é medicado da maneira adequada. Se ele é medicado, por exemplo, a dose pode estar aquém. A gente muitas vezes não espera, como profissionais de saúde, estou falando como médicos em geral, a gente não espera a resposta adequada do tratamento, né, a remissão do quadro depressivo. Então, tem várias situações que fazem já o tratamento de depressão ser dedicado no jovem. No idoso, isso aí é ainda mais complexo, porque o idoso está envolto numa polifarmácia. Os medicamentos no idoso eles têm efeitos diferentes, então a quantidade de efeitos no idoso tende a ser maior, o metabolismo dele é diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado com medicamentos que têm efeito anticolinérgico. Anticolinérgico são aqueles medicamentos que vão depletar acetilcolina no cérebro. A acetilcolina é um transmissor importantíssimo para a memória. Então, eu posso desenvolver quadros confusionais no idoso a partir de certos medicamentos. Eu tenho que ter um cuidado muito específico nesse sentido. Então, o tratamento ele tem que ser especial. Ele tem que ser muito adequado. Então, assim, a gente vê muita solidão, a gente vê esse processo, a gente espera... Eu não vou dizer que a gente vê muita solidão assim no sentido de que o idoso é mais solitário. Não é necessariamente isso, pessoal. É que o idoso é mais frágil. É que o idoso... ele precisa de uma família, de uma sociedade que atentem a ele de uma maneira compassiva. Porque ele é mais frágil. Então, a gente como sociedade precisa perceber isso. Não depende... Ele precisa desse cuidado. Então, Ser mais sensível, ser mais empático. Como sociedade. É um processo que é lento e gradual. E a gente precisa reconhecer que nesse sentido a gente precisa mudar. Doutor, eu sei que o senhor também, né, é especialista nessa área da medicina paliativa, e aí a gente podia até falar um outro podcast só sobre isso, mas eu queria trazer essa questão da medicina paliativa diretamente com o cuidado do idoso, né, porque muito idoso, o senhor já falou aqui de doenças crônicas, doenças terminais também, que muitas vezes não tem muito o que fazer, e como você já bem falou aqui em algum momento, quando a gente nasce, a nossa certeza é da morte, e a gente... não se prepara para isso. Tem gente que lida com isso muito bem, mas a verdade é que isso assusta, principalmente quando chega nessa fase da vida. Então, como é esse papel da medicina paliativa voltado para o idoso, né? Perfeito. Assim, acho que hoje
quando a gente fala de cuidado paliativo, eu vou primeiro definir o que é cuidado paliativo, acho que isso é importante. Cuidado paliativo é uma abordagem que é direcionada para pacientes e familiares, sejam esses pacientes adultos ou crianças, idosos, adultos ou crianças, com o objetivo de alívio do sofrimento e melhora da qualidade de vida de pacientes que sofrem doenças ameaçadoras à vida. Então, nesse primeiro ponto, não tem nenhuma relação na definição de cuidado paliativo com tem que ser nas últimas horas, não pode ter cura. Não falei nada de cura, não falei nada de prognóstico aqui. Um paciente que tem uma doença ameaçadora à vida, seja ela curável ou incurável, seja ela crônica ou aguda, esse paciente que tem uma doença ameaçadora à vida, ele já pensou, poxa, e se eu não voltar dessa cirurgia? E se essa quimioterapia não funcionar para mim? E se na hora que me entubarem por conta do meu Covid, eu não voltar da intubação? Então, tudo isso gera sofrimento. A gente entende que o sofrimento ele é multifatorial, ele é multidimensional. Tem um componente que é físico, então quem tem dor, dói aqui por tanto tempo, tem que tomar tal medicamento para melhora com essas condições, piora nessas condições. Então tem um componente que é físico, mas também tem um componente que é psicológico. Quem tem dor tem medo de ter dor de novo, tem angústia, tem ansiedade, tem, né, todos esses sofrimentos. Entra em luto, um luto antecipatório, que como é que vai ser a minha vida depois que eu não estiver aqui? Como é que vai ser a vida das pessoas ao redor depois que eu não estiver aqui? Como é que vai ser a nossa vida como família depois que papai falecer? Então tudo isso começa um luto, isso é sofrido. Tem uma questão social, porque uma vez que eu tô doente, eu não consigo desempenhar meu papel social, eu não consigo ser pai, eu não consigo ser médico, eu não consigo vir aqui dar uma entrevista no podcast, por exemplo, se eu tô doente. Então tem uma questão social que se manifesta, eu não consigo cuidar da minha casa, eu não consigo cuidar dos meus filhos. Tem uma questão que é espiritual, qual é o sentido de tudo isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu tô sofrendo? Será que eu não sou uma pessoa tão boa? Será que eu fiz por merecer isso? Qual é o sentido da vida? Então, todas essas questões elas ocorrem ao mesmo tempo, e o cuidado paliativo ele atua nessas situações. Então, no sentido da pessoa idosa, a gente vai para um campo biológico agora, aonde quem é que sofre com cânceres, com doenças oncológicas? Cada vez mais se percebe que a porcentagem maior são de pessoas idosas. Eu não sou geriatra, não vou lidar com isso, mas eu sou oncologista, então a maior parte dessa população vai ser idosa. Eu sou cardiologista, vai ser idoso. Eu sou endócrino, vai ser idoso. Eu sou pediatra, os pais e os avós são idosos. Então, assim, por mais que a gente tente fugir... eu sou radiologista. Você vai dar laudo de situações em geriatria. Então, inevitavelmente, é uma questão da nossa sociedade. A gente precisa compreender que é uma população que tende a evoluir com doenças ameaçadoras à vida numa maior prevalência. E eu preciso lidar com essas pessoas como as pessoas que elas são. Humanizar elas, individualizar elas e dar a autonomia que elas pedem e que precisam. Então, se o paciente idoso está com câncer, eu preciso perguntar para ele, você quer saber sobre o seu diagnóstico? É dele a responsabilidade de dizer quero ou não quero. A família muitas vezes fala, não, fala para papai. A gente não quer que papai saiba que ele tem câncer, que a gente acha que ele vai ter um sofrimento muito grande e tudo mais. A ideia é que papai de 80 anos já viu essa situação em outras vezes. Ele viu os pais dele nessa situação. Então, se ele fala assim, eu quero saber, é um direito dele, porque ele é um adulto autônomo também. Existem formas de comunicar. Existe técnica para fazer isso de uma maneira adequada. Mas ele vai entrar em depressão. Os estudos atrás de estudos mostram que, se feito de uma maneira adequada, a pessoa ela não tem mais depressão do que aquela que não sabe. Pelo contrário, a pessoa que não sabe, ela tem mais ansiedade porque ela não sabe que pode acontecer com ela. E ela começa a perceber que as pessoas estão mentindo para ela. Porque eu pergunto para vocês, quando vocês estão doentes, alguém precisa falar para vocês que vocês estão doentes? Não. A gente percebe, a gente sente. Aí a pessoa está lá doente, com câncer, sem comer, sem sentir o prazer da alimentação, com dor. Aí tá dando, não, papai, tá tudo bem, tá tudo bem. Como assim tá tudo bem, minha filha? Não é isso que o meu corpo tá falando. Tô mal, não tô bem. Como é que eu tô bem? Por que os médicos até agora não me curaram? Será que vocês estão me enganando? Essas perguntas, elas chegam. E elas são extremamente tristes. Porque a gente sabe também que o pedido da família vem de um lugar de carinho, vem de um lugar de amor. E a gente, como profissional de saúde, precisa chegar e falar, olha, existe técnica. E para que ele tenha um cuidado que faça sentido para ele,
Ele precisa saber para tomar as decisões. Porque no final de vida, a gente precisa dizer obrigado, a gente precisa dizer eu te amo, a gente precisa dizer até logo, a gente precisa dizer eu tenho orgulho de você, a gente precisa dizer tanta coisa que se a gente não sabe que tá próximo do fim, a gente vai deixar sempre pro dia seguinte. Então, o cuidado paliativo envolve esse cuidado que é humanizado, é um cuidado técnico, é um cuidado extremamente científico, prático, tá? Não é apenas carinho, não é apenas coraçãozinho, mão na mão, borboleta, não é só isso, pelo amor de Deus. É muito mais que isso, é um cuidado que é extremamente técnico e que evidência atrás de evidência dos últimos 20, 30, 40 anos mostram que em algumas situações eu trago muita qualidade de vida e posso até melhorar a sobrevida do paciente, pode viver até mais por conta desse cuidado paliativo. Nossa, doutor Daniel, olha, muito obrigada, assim, pela aula, na verdade, essa conversa, assim, inspiradora. Se eu ficar falando e a gente vai pensando outras perguntas, mas infelizmente nosso tempo é curto. Mas eu já deixo aqui o convite para novos bate-papos, a gente se aprofundar em alguns temas específicos aqui que a gente só pincelou, passou por cima. Tenho certeza que seus pacientes são agradecidos por ter um profissional de qualidade e principalmente, assim, não só competente no que faz, mas que ama e muito humanizado também, que faz toda a diferença, eu tenho certeza, no seu dia a dia. Sim. Acho que as famílias são gratas e tenho certeza, viu, que foi a geriatria que lhe escolheu, o senhor nasceu para fazer o que faz. Parabéns pelo seu trabalho. Mas para a gente finalizar, e olha, vou fazer 38, daqui a 2 anos eu tô lá, viu? Eu quero começar cedo também, se Deus permitir, esse processo aí também de envelhecer bem. Eu já tô nessa fase de como é que eu vou estar daqui a 10 anos, quando meu filho estiver com 14, né? Que eu fui mãe não tão cedo. E aí eu já não penso mais na estética, eu penso em como envelhecer bem, para ver meus netos também, né? Para ter longevidade. Super, como é que eu vou levantar meu neto? Será que eu vou ter força para levantar meu neto quando meu neto nascer? Isso é Pois tão é. importante. Acho que isso é a cabeça de muitos jovens, né? Que eu me enquadro ainda nos jovens, acho que está todo mundo pensando, né? A gente está vivendo mais e como envelhecer de maneira saudável. Que é para isso que a gente está aqui. Mas eu queria que o senhor deixasse essa mensagem para as pessoas encararem melhor a sua terceira idade, né? Tem tanta coisa para fazer na terceira idade, né? Não é o fim, mas é um momento de novas coisas, né? Inclusive, tem gente que vai para a universidade, volta para a universidade, faz novos hobbies, desengaveta muita coisa que nunca tinha feito. É aquele momento de férias um pouco mais prolongada, de ter autonomia de fazer o que vai fazer e sem precisar estar doente, né? Mas como envelhecer bem. E aí deixa essa mensagem para essas pessoas que estão chegando na terceira idade ou já chegaram e não procuraram um profissional, né? Capacitado, gabaritado para isso. E também aproveitar aí o combo e dar esse recado também para as famílias, né? Despertarem também nesse momento. Perfeito, perfeito. Assim, acho que o primeiro recado é esse. A gente precisa pensar no envelhecimento hoje. Estamos envelhecendo todos, dia após dia. E não adianta eu pensar no envelhecimento apenas quando chegar e bater o relógio de 60 anos. O que eu estou fazendo hoje para envelhecer bem? Porque se perguntar assim, quem aqui não quer envelhecer, todo mundo vai falar, não quero envelhecer. Mas quem quer morrer cedo, ninguém vai morrer cedo. Então a gente quer viver muito, mas não quer envelhecer. Como isso acontece? Né? É impossível. Então, para ser funcional na velhice, né, na terceira idade, é muito importante que a gente lide hoje. Quantos de vocês estão fazendo atividade física? Como é que está sendo os hábitos em relação ao consumo de álcool, ao tabagismo? Como é que está sendo a questão intelectual? Vocês estão procurando leitura? Estão trabalhando com jogos, com questões lúdicas, trabalhando a mente de alguma forma? Estão socializando? Estão desenvolvendo as relações sociais? Ou a gente está se isolando cada vez mais na rede social, cada vez mais olhando para o celular, dizendo, eu tenho muitos amigos na rede social, mas na vida, quando você precisa de alguém, quem é que está lá para você? Quem é o seu suporte nesse momento? Então, isso tem que ser muito cedo. E aí, o geriatra ele vai estar disponível para esse acompanhamento, pensando o mais precocemente possível, porque a gente começa a ter necessidade de alguns rastreios, de alguns cuidados,
muito cedo na vida, a partir dos 35 anos, precisa começar a investigar se tem diabetes, se tem hipertensão. Claro, pessoas que não têm fatores de risco, obesidade, por exemplo. 35 anos começar a procurar, tenho diabetes, tenho colesterol elevado, tem essa história, como é que está a questão da função tireoidiana, como é que está a situação da minha saúde cardiovascular. Todo esse processo ele tem que ser acompanhado ao longo do tempo. E a gente tem como fazer isso no longo prazo. Para quando chegar aos 60, 70, 80, 90, a gente poder levantar nossos netos e desenvolver relações que façam sentido com memórias que sejam duradouras. Doutor, muito obrigada. E até o próximo convite, até o nosso bate-papo aqui. Foi um presente. Adorei lhe conhecer e parabéns pelo trabalho. Viu? Obrigado, prazer estar com vocês. Gente, a gente então vai ficando por aqui, né? Depois desse bate-papo fantástico, essa aula também, doutor Daniel. E aí, semana que vem tem mais, com mais um assunto novo do podcast para vocês. Até lá.